Capítulo 226, Nascimento da garra demoníaca fortalecida. Este estranho cristal de origem desconhecida de repente quebrou. Tornou-se um poder misterioso e correu para a alma do garra demoníaca. Sentiu. Quem claramente sentiu que o já moribundo garra demoníaca, depois de receber o apoio dessa força poderosa, de repente se tornou inigualavelmente poderoso, irradiando na aura de uma elite de classe mundial. Quem adivinhou que quando ele enterrou o corpo da garra da terra sob o cadáver de uma fera desconhecida, desencadeou uma reação em cadeia desconhecida e fez com que as almas da garra da terra e daquela fera gigante se fundissem e se tornassem um cristal. Depois que o cristal quebrou, esse poder misterioso entrou na alma do garra demoníaca, permitindo que ele adquirisse a energia do antigo monstro. De qualquer forma, a garra demoníaca agora era diferente. Tornou-se mais forte e arrogante, mas seu coração ainda estava cheio de lealdade inabalável para com Ren. Proteja mestre. A garra demoníaca ainda lembrava qual era seu objetivo. Ele carregou novamente e voltou para a luta novamente. As três almas estavam lutando entre si por um longo tempo, consumindo uma grande parte da energia do demônio da areia e do monstro da areia. Ao mesmo tempo, a garra demoníaca realmente recebeu um reforço inesperado, e que rapidamente se tornou o demônio da areia e o pesadelo do monstro de areia. Ataque! Proteja o mestre! A garra demoníaca repetiu para si mesma sua única crença. Usando uma ofensa feroz, ele pisou completamente o demônio da areia e a alma do monstro de areia sob seus pés, esmagando-os em pedaços. Meu Deus, que ovo enorme! Que monstro deixou lá? Os ovos têm uma casca dura, é mais como um embrião macio e elástico. Quem se importa, ainda é um milagre que eu nunca vi antes. Apenas quando Ren e garra demoníaca estavam presos na batalha de almas, os outros domadores de bestas humanos seguiram o caminho que Ren tomou e finalmente chegaram. Eles não viram Ren, mas viram esse ovo gigante de areia preta. Todos os domadores de feras ficaram extremamente chocados. Eles não acreditavam que existisse tal espécie no mundo. Falando do ponto de vista da biologia genética, a dificuldade de criar uma fera tão gigante não foi mais fácil do que escalar o céu. Então eles sentiram que essa coisa deveria ser formada naturalmente e não poderia ser feita por nenhum domador de animais. E todos os domadores de feras concordaram que essa coisa era aterrorizante, e era melhor escapar disso o máximo possível. De repente, quando os domadores de animais humanos estavam se preparando para fugir para mais longe, a atmosfera mudou de repente. Eles viram aquele enorme ovo que estava entre o céu e a terra explodir de repente. Rumble-Till. A enorme explosão desencadeou a areia que cobriu o céu, assustando aqueles domadores de feras e deixando ansiosamente seus rebanhos de feras genéticas para se prepararem para a batalha. Quando a areia amarela se afastou, a multidão descobriu com surpresa que esse ovo estava na verdade partido ao meio. O que saiu do casulo era na verdade uma pessoa, e atrás dele estavam três feras genéticas. Um esquilo de cauda grande, minúsculo em tamanho com seus olhos sempre circulando, emitindo um olhar muito astuto. Uma criatura humanoide que também era como um inseto. Ele tinha uma aparência muito fria, trazendo um forte sentimento de opressão com ele. A mais estranha era uma fera de garras preta e de aparência única. Esta fera de garras tinha 9 garras e até uma longa cauda. Na ponta da cauda, havia uma agulha vermelha carmesim como se estivesse pingando sangue. Imediatamente trouxe à tona a imagem de caranguejos, escorpiões, camaleões e uma série de outros organismos exóticos. Mas essa fera com garras era completamente diferente de todas aquelas feras e era mais como uma nova espécie. Tinha até nariz, olhos, orelhas e uma boca cheia de dentes em forma de baioneta. Sem dúvida, entre os 3 animais genéticos, este era o mais forte, mas este também era o mais simples e humilde, andando atrás da pessoa. Quando a pessoa andava, e quando essa pessoa parava, ficava no lugar com uma postura boba. Quando eles esperaram até que essa pessoa se aproximasse, os domadores de feras humanas de repente começaram a aplaudir porque essa pessoa era Ren. Não só Ren não morreu, sob o apoio de seus companheiros leais, ele derrotou o castelo de areia demoníaco. Esta foi uma vitória sem precedentes. Porque Ren não apenas derrotou o demônio da areia, ele também o integrou em uma parte do corpo do garra demoníaca. De hoje em diante, não haverá mais o demônio da areia, e até mesmo este campo de batalha do caminho de todos os deuses deixará de existir. Quanto à garra demoníaca, ela absorveu o demônio da areia, o monstro de areia e o poder do cristal mágico, e depois de ser reformado pela técnica Boundless Tenente Thousand Beast de Ren, tornou-se a besta genética mais forte sob o comando de Ren. Sua força de combate excedeu em muito a garra fantasma. A garra fantasma ainda estava tão boba como sempre. Além de obedecer ao comando de Ren, não entendia mais nada. Latiu. Todos os domadores de animais humanos aplaudiram, percebendo que Ren ainda estava vivo, todos se reuniram para cumprimentá-lo. Eles realmente admiram Ren, afinal Ren foi seu salvador. Se não fosse por Ren protegendo-os no estágio inicial, neste momento, eles provavelmente teriam realmente encontrado Deus. Rumble-Till.
De repente, aquele ovo parecido com uma montanha de 1.500 metros de altura que foi aberto pelo meio, desmoronou. Ele se transformou em areia preta finamente dividida e se misturou com o deserto amarelo. A areia preta não tinha mais vida neles, então eles não eram mais mágicos. A vida já estava integrada ao corpo de garra demoníaca, e a areia que sobrou desmoronou em inúmeras manchas pretas. Tchua-tchiu! 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 O som do teletransporte instantâneo ecoou pelo deserto e os domadores de animais humanos desapareceram um após o outro. Afinal, o castelo de areia demoníaco era apenas uma missão, e agora que o demônio da areia estava morto, a missão terminou naturalmente. Ren também foi levado pela poderosa força de teletransporte do caminho de todos os deuses. Quando ele finalmente conseguiu ver o ambiente ao seu redor, Ren notou que ele não foi teletransportado de volta para a estação de comunicação, mas chegou a um corredor preto desconhecido. Tinha uma cúpula alta, pilares imponentes, esculturas majestosas e uma cor monótona. O grande salão estava vazio, e qualquer som podia viajar muito longe, emitindo uma atmosfera assustadora. A razão pela qual eles foram enviados aqui foi provavelmente porque o castelo de areia demoníaco era uma missão especial. Muito em breve, todos os 10 domadores de feras da raça humana chegaram. Na frente de Ren, outra luz branca apareceu e caiu da cúpula desse grande salão. Da luz branca, alguém saiu, e era o Senhor da Guerra Ying-Lu. O inimigo que prendeu Ren, empurrou Ren à beira da morte e indiretamente fez com que o garra demoníaca quase morresse 2 vezes. Caxa-tio. No momento em que Ren o viu, ele não conseguiu suprimir sua raiva e imediatamente pegou a arma da classe Ares Star Strangling Boa, apontando a ponta para a garganta de Ying-Lu. A garra fantasma, garra demoníaca e raposa prateada também ficaram enfurecidos. Foi esse cara que quase matou o mestre deles, e quase matou todos eles. Todos os outros domadores de feras também odiavam esse cara, mas eles não eram Ren afinal, e não ousavam fazer um movimento neste salão. Além disso, já existiam regras sobre apenas poder lutar no campo de batalha ou em qualquer ambiente especial, e em outros lugares, só se podia suportar o ódio. O que você acha que está fazendo? Ying-Lu disse em um tom zombeteiro. Eu quero te matar, Ren disse friamente. Me mata. Ying-Lu zombou e disse, tarde demais. Infelizmente, você não é forte o suficiente para me matar no campo de batalha. Agora que já saímos do campo de batalha, você não pode tocar nenhum fio de cabelo de mim. Sim, eu planejei tudo, o que você pode fazer sobre isso? Eu posso te matar. Ren ergueu levemente sua arma. Ying-Lu não acreditou em nada. Ele não acreditava que alguém ousasse ir contra a regra da trilha de todos os deuses, então ele realmente usou sua mão para empurrar a lâmina de Ren enquanto dizia arrogantemente, não seja bobo, você não se atreve a me matar, porque aqui está o caminho de todos os deuses. Você não é estúpido o suficiente para irritar os deuses. Genji-tio. Logo após a voz de Ying-Lu sair, suas pupilas de repente encolheram, porque ele percebeu que a mão esquerda que ele usou para empurrar a lâmina de Ren já estava separada do pulso e voou com um respingo de sangue vermelho brilhante. Este homem louco, ele realmente fez isso? Ele se atreveu a desafiar a vontade dos deuses? No segundo seguinte, Silver Fox usou suas garras afiadas e arrancou o couro cabeludo de Ying-Lu. A garra demoníaca e a garra fantasma usaram suas garras afiadas e penetraram diretamente no coração de Ying-Lu. Então, a boa de estrangulamento de estrelas de ponta tripla de Ren cortou de cima a baixo da cabeça de Ying-Lu. Dividir essa maldita elite de senhores da guerra em 2 na hora. O sangue jorrou e espirrou neste salão do caminho de todos os deuses. Não só Ren era cruel, o garra demoníaca, garra fantasma, raposa prateada, também eram um grupo de companheiros implacáveis. Eles não disseram mais nada e mataram o senhor da guerra da raça dos deuses. Todos os domadores de animais humanos atrás de Ren ficaram atordoados. Puta merda, ele realmente o matou? O personagem de Ren era um pouco forte e louco demais, não era? Nesse momento, Ren gentilmente balançou sua lâmina para se livrar do sangue na borda e murmurou baixinho, foda-se as regras, minha vingança não vai esperar nenhum dia. Capítulo 227, Arena do Julgamento. Inesperadamente, Ren matou Ying-Lu. O salão caiu em silêncio. Ele se virou e viu o horror pintado nos rostos de outros domadores de animais. Todos pareciam estar muito assustados com a forma como Ren ignorou as regras do caminho de todos os deuses. Ren franziu levemente a testa e abriu a boca, prestes a dizer alguma coisa. De repente, uma luz forte desceu e atingiu Ren, instantaneamente levando-o para longe do salão principal. Ren não conseguia nem abrir os olhos na forte luz branca, e quando sua visão recuperou, ele se viu no meio do universo com uma nebulosa giratória abaixo de seus pés. Havia vários pares de olhos olhando para ele de cima. Por um momento, Ren sentiu como se fosse um rato de laboratório em uma gaiola. Mesmo um pequeno descuido poderia levar o dono daqueles olhos a jogá-lo na nebulosa giratória. Uma voz profunda veio do vazio e disse, matar alguém em um lugar que proíbe matar, você violou as regras.
Ren perguntou curioso, quem é você? Aquela voz baixa falou novamente, nós somos os juízes do caminho de todos os deuses, lidando especificamente com todos os tipos de violações de regulamentos. Ren respondeu calmamente, ele violou as regras primeiro, e eu estava apenas retribuindo o favor. Não, Ingilu usou razoavelmente as brechas dentro das regras, mas você ignorou completamente as regras. Isto não é a mesma coisa. Ren disse, no final, o que você disser vale. Afinal, são vocês que controlam a Darknet, desde que estejam felizes, tudo bem. Humano. Aquela voz profunda disse, nós construímos a Darknet e formamos o caminho de todos os deuses, tudo para o seu próprio bem. Caso contrário, vocês, fracotes, nem teriam a chance de entender a verdade deste universo, nem teriam a chance de se tornarem membros das elites do nível do universo. Para o seu próprio bem. Essa foi uma das frases que Ren achou mais irritante. Ele fez beicinho e não disse nada. Aquela voz baixa continuou, sua situação é muito especial, porque embora você tenha matado alguém e violado a regra do caminho de todos os deuses, ao mesmo tempo você também completou a missão do castelo de areia demoníaco para nossa surpresa. Esta missão é muito difícil, pelo menos para as pessoas que estão competindo pela posição de Senhor das Estrelas. Muito poucas pessoas podem passar esta missão. Mas você não apenas completou a missão, mas também pegou o demônio da areia. De acordo com as regras, devemos dar a você uma grande recompensa, mas não podemos porque você ignorou a lei do caminho de todos os deuses. Isso foi um tapa na cara do sistema da Darknet e do caminho de todos os deuses. Agora, só podemos lhe dar duas opções. Você pode optar por deixar o caminho de todos os deuses para sempre. Vamos apagar sua memória para que você não se lembre de nada sobre a camada profunda da Darknet nem o caminho de todos os deuses. A segunda opção é que você se junte à arena do julgamento. Nos muitos ramos do sistema gigante da Darknet, sempre há algumas pessoas descuidadas, insidiosas ou cruéis que violaram as regras. Entre esses infratores, há alguns que sentimos que têm potencial e não queremos desistir imediatamente. Então, nós reuniríamos essas pessoas para participar de outro julgamento. A regra deste julgamento é muito simples. Colocamos todos os infratores em um campo de batalha gigante, e você terá que enfrentar inimigos poderosos e também uns aos outros. Quem conseguir sobreviver até o fim passará no julgamento. Além disso, há outro benefício de ir ao Judgment Arena. Se você passar no teste, você será promovido diretamente para a estação final e começará a trabalhar para a posição de Star-Lord. Você provavelmente já sabe que com o título Star-Lord, você será considerado um membro oficial da Deep Layer Darknet. Há muitos benefícios, e a estrada da Darknet será acessível por você, permitindo que você viaje 1 milhão de anos-luz de distância em apenas alguns minutos. Além disso, também existem muitos benefícios ocultos que são tentadores para todos no universo. Ren pensou por um segundo e respondeu, tudo bem, eu escolho entrar na arena do julgamento. Aquela voz soou novamente, você tem certeza? As pessoas que se juntam à arena do julgamento são todas as pessoas mais malignas que podem ser encontradas no caminho de todos os deuses. Não há necessidade de considerar mais, eu aceito o desafio. Muito bem, aquela voz soou novamente, a partir de agora, por um mês, o caminho de todos os deuses não estará mais aberto para você, até um mês depois, quando a arena do julgamento abrir. É claro que, durante esse período, você ainda pode usar a estação de transição fornecida pela Darknet. Volte agora e espere por nossa convocação. Chua Tiu. A luz branca piscou novamente e Ren foi teletransportado de volta ao salão. Os outros domadores de feras o cercaram e perguntaram sobre o que aconteceu. Ren não escondeu nada, ele apenas deu de ombros e disse a eles que estava indo para a arena do julgamento. Logo depois que ele terminou, ele foi forçado a se teletransportar novamente. Desta vez ele foi teletransportado diretamente para a estação de transição, forçado a sair do caminho de todos os deuses. Antes que aquela voz misteriosa convocasse Ren novamente, ele não estaria qualificado para ir ao caminho de todos os deuses novamente. Deng Tiu. 9527 saiu do mezanino. Ele viu que Ren estava um pouco bravo, e Silver Fox e Yuan Yuan estavam reclamando por Ren, sentindo que a Darknet não era justa com seu dono. 9527 sorriu levemente e disse, você está indo para a arena do julgamento. Eu já sei disso, para ser honesto, não é uma consequência ruim para você. Ren hesitou por um segundo e então perguntou, por que você diz isso? 9527 respondeu, simples. De acordo com meu conhecimento, muitas pessoas que caminharam longe no caminho de todos os deuses estiveram na arena do julgamento. Vidas inteligentes são orgulhosas. Quanto mais poderoso e arrogante, mais rebelde será. Esses caras sempre estarão violando as regras e acabarão sendo mandados de volta para a arena do julgamento. Isso era apenas fato, a maioria das elites são rebeldes quando são jovens, não há como contornar isso. Eles são talentosos demais. O caminho de todos os deuses é muito difícil. Embora você esteja indo bem e já tenha alcançado a estação de comunicação número 4, você deve saber que é apenas uma questão de tempo antes de começar a encontrar obstáculos.
Ir para a arena de julgamento é apenas você ter dificuldades, e se você não consegue nem superar isso, então você provavelmente não tem o que é preciso para continuar andando por esse caminho. Ren assentiu, eu entendo o que você quer dizer agora. Vai ser apenas um dos muitos obstáculos que eu tenho que enfrentar na minha vida. Já que está aqui, eu só tenho que superar isso. 9527 sorriu, isso mesmo. Embora os juízes no caminho de todos os deuses sejam muito rigorosos, eles são justos. Embora você tenha sido expulso do caminho de todos os deuses, mas os pontos que você deveria ter ganho, eles lhe deram o valor total. Basta ir verificar você mesmo. Então, Ren foi verificar seu banco de pontos e ficou realmente atordoado. A missão do castelo de areia demoníaca deu a Ren 500.000 pontos. 500.000. No passado, Ren passou repetidamente pelas preliminares e 4 estações de comunicação, e levou 20 grandes e pequenas batalhas e missões, e no total obteve apenas 46.000 pontos. Agora, uma missão especial oculta e sua recompensa já era mais de 10 vezes os pontos que ele ganhou em missões anteriores. Mas agora pensando nisso, Ren sentiu que esses pontos também são bem merecidos. Afinal, o castelo de areia demoníaco era tão assustador, e todo o seu esquadrão quase morreu. Esta foi a definição de alta recompensa de alto risco. Além dos pontos restantes de antes, o banco total de pontos de Ren era superior a 530.000 e poderia permitir que ele usasse o modo insano do modo de treinamento. Ao custo de 1.000 pontos por hora, Ren poderia treinar por 530 horas. Ren se trancou na sala de treinamento e soltou um longo suspiro. Muito em breve, quando Ren abriu os olhos novamente, todo o seu corpo exalava uma aura séria. Um mês depois, a arena do julgamento. Já que é para vir, então deixe vir. Ren pensou, e então ele imediatamente ativou o modo de treinamento insano. De repente, Ren sentiu uma enorme quantidade de poder começar a viajar para seu corpo, fazendo seu sangue ferver. 6 caminhos do vazio, quinto caminho. O caminho dos demônios. Capítulo 228, Arma e marionetes humanoides. Via Láctea, no céu estrelado ao lado da relíquia A1, passava um cruzador da classe Texugo registrado sob a República de Bartan. Enquanto esperava que o navio estivesse pronto para um salto de transição, uma enorme máquina dentro deste cruzador estava realizando uma varredura oculta da relíquia A1. E as pessoas que estavam executando essa missão secreta eram os Apóstolos Sombrios, as vanguardas enviadas pela raça dos deuses. Além dos 2 Apóstolos Sombrios mortos por Ren, ainda havia 98 deles ativos na Via Láctea. Esta era uma força oculta e sinistra que não podia ser subestimada. Esta máquina gigante foi construída pelos próprios Apóstolos Sombrios, e ninguém sabia de sua função além dos próprios Apóstolos Sombrios. Dentro da sala de comando do cruzador, os 5 Apóstolos Escuros tinham um olhar agitado sobre eles. Agora, eles estavam disfarçados como oficiais militares da República de Bartan. Malditos sejam esses humanos, eles realmente destruíram o selo e lançaram a arma humanoide. Um apóstolo sombrio cerrou os dentes e disse: Nós deveríamos ter adivinhado antes. Em toda a história da humanidade, a causa direta da formação da Aliança da Via Láctea foi o Rei das Trevas, que era o codinome da arma humanoide. Eu não esperava que, apesar de nossos mestres terem passado por tantos problemas para selar a arma humanoide aqui, os humanos realmente quebraram o selo e frustraram o plano de nossos mestres. A arma humanoide não está mais aqui, não podemos mais terminar nossa missão, o que devemos fazer agora? Não se preocupe, de acordo com o registro secreto da história da humanidade, quando a raça humana reuniu toda a sua força e cruzou toda a galáxia para tentar matar o humanoide Weapon, eles ainda não conseguiram matá-lo. No final, devido à forma como a arma humanoide às vezes tem pensamento descontrolado acompanhado por sintomas frequentes de colapso mental, em última análise, ele realmente carregou em um buraco negro. Então, alguns milhares de anos depois que a arma humanoide foi sugada para o buraco negro, este buraco negro de repente entrou em colapso. Embora a arma humanoide tenha morrido, ela deixou para trás 7 cristais. Eles são classificados como o coração das trevas, olho das trevas, genu das trevas, osso das trevas, mão das trevas, cérebro das trevas e cristal das trevas. Enquanto encontrarmos essas 7 coisas, também podemos reportar aos nossos mestres. Afinal, embora a arma humanoide esteja morta agora, a super força que ela possuía nunca será destruída. Um apóstolo das trevas disse amargamente: Nós éramos muito descuidados naquela época. Quando os mestres deixaram a Via Láctea, eles deveriam ter trazido a arma humanoide com eles. Não, os mestres não estavam errados. Outro apóstolo sombrio o repreendeu: embora a arma humanoide seja poderosa, ainda é incontrolável. Além disso, a razão pela qual os mestres deixaram a Via Láctea foi encontrar a entrada do mundo real para a Darknet. Se os deuses do caminho de todos os deuses da Darknet soubessem que nós, a raça dos deuses, encontramos um poderoso que pode ir contra a Darknet, o resultado certamente será a raiva, e então nossos mestres estariam em grandes problemas. Então, nossos mestres não estavam errados em selar a arma humanoide na Via Láctea. São os humanos os culpados por ousar abrir o selo.
Outro apóstolo das trevas falou, é tarde demais para dizer qualquer coisa agora. A única coisa que podemos fazer agora é reunir os cristais deixados pela arma humanoide o mais rápido possível. Um apóstolo das trevas que ficou em silêncio o tempo todo finalmente falou, você notou? Na Via Láctea, há um humano chamado Ren. Ele já havia matado 2 de nossos agentes. O poder que ele usa é muito único. Poderia ser o poder deixado para trás pela arma humanoide? Nossa missão desta vez é recuperar a arma humanoide, mas Masters não nos disse a que tipo de linhagem de poder a arma humanoide realmente pertence. De fato, mas de qualquer forma, por que não listar Ren como um dos alvos da investigação? Acordado. Acordado. Se for esse o caso, informaremos todos os apóstolos das trevas para investigar toda a Via Láctea e nos concentrar na recuperação dos cristais de energia deixados pela arma humanoide. Após 12 dias consecutivos de prática de alta intensidade, Ren decidiu fazer uma pausa. Não é que Ren não quisesse trabalhar duro. Na verdade, Ren treinou mais e mais desesperadamente do que a maioria das outras pessoas. Foi só isso, o que Ren aprendeu foi uma técnica proibida, e a maioria das técnicas proibidas no mundo não poderia ser dominada apenas por trabalho duro. A força dessas artes marciais proibidas não se baseava apenas em suas técnicas extraordinárias, mas também em seus significados profundos. Claro, o significado por trás dessas artes marciais proibidas não era muito correto. Eles eram cruéis ou rebeldes, caso contrário não seriam proibidos. Ren sabia muito bem, já que estava tentando dominar uma arte marcial proibida, então deveria aproveitar as pausas que fazia entre os treinos para passar mais tempo tentando entendê-la. Os 6 caminhos do vazio não era apenas uma arte marcial, mas também uma forma de compreensão. Então, Ren retornou à Terra. Com a ajuda do módulo de partículas, viajar de volta à Terra a partir da estação de transição era apenas uma questão de tempo. Na verdade, não havia nada na Terra que realmente precisasse da atenção de Ren. Nos sistemas militares e políticos da Terra, ele sempre desempenhou o papel de pioneira e líder, em vez de executor. Por exemplo, o enorme plano de imigração foi iniciado por Ren, mas ele não teve que executar pessoalmente todo o plano. Na Terra ainda havia Long Xuan, Li Yu, Talin, Ki-Lake, Velho Mu e o exército de robôs, e quem realmente realizava as operações eram eles. Ren estabeleceu 2 forças. O primeiro conjunto era o grupo de 5 homens do exército da Terra, e o outro conjunto era o grupo de 5 homens do exército de robôs. As 2 equipes de execução eram independentes uma da outra, mas também mantinham contato próximo e ajudavam uma a outra. Até agora, este sistema estava funcionando muito bem. Já havia 3 lotes de imigrantes decolando da Terra para a distante galáxia dos Cavalos Gêmeos, e o exército de robôs que restava na galáxia dos Cavalos Gêmeos seria responsável por acolher e cuidar dos novos imigrantes. Após 3 anos, quando todos os 15 bilhões de pessoas emigraram totalmente, os 2 conjuntos de força se fundiram em um sistema de comando militar verdadeiramente supremo. Depois que Ren ficou na Terra por apenas 2 dias, ele partiu novamente e, de acordo com o que ele disse, queria ir ao Reino do Esquecimento para encontrar seus professores. E como Long Xuan e os outros poderiam controlar Ren, eles só podiam vê-lo partir. Em um piscar de olhos, o encouraçado de Ren já deixou a órbita externa da Terra e entrou no primeiro salto de transição. Mas naquele momento, o rosto de Ren ficou um pouco sério. Mestre, você tem certeza que alguém está nos seguindo? Yuan perguntou com curiosidade, mas eu não detectei nenhuma nave estelar desconhecida. Mesmo se eles estiverem usando uma nave de guerra furtiva, é impossível para eles camuflar suas naves durante os saltos de transição. Ren assentiu, eu sei, mas tenho um pressentimento muito forte sobre isso, então devemos ser muito cuidadosos. Vamos deixar este lugar primeiro. Se uma batalha irromper, afetar pessoas inocentes na Terra. Mas eu sinto que este perseguidor não arriscaria me atacar perto da Terra. Devemos atraí-lo para fora. Vamos correr o risco de ir para um local remoto. Yuan respondeu, sim, então não podemos ir para o Reino do Oblivion também. Os 3 viciados estão lá, e o protetor também. Sim, então também não podemos ir para o Reino do Esquecimento. Lembra daquela vez em que passamos por Andrômeda e um sinal gravitacional perigoso foi solicitado? Foi em um planeta mineiro deserto sem nome. Podemos ir até lá, e se as pessoas que estão nos seguindo realmente têm algo planejado, elas vão aparecer também. Yuan olhou ao redor vigilantemente e disse, mestre, não fale mais. E se os inimigos estiverem nos espionando? Ren respondeu calmamente, o resultado da varredura do navio mostra que não há nenhum dispositivo de escuta instalado e não há sinal de vida, do que você tem medo. Eu estou supondo que eles estão usando uma matriz de rastreamento remoto e diretamente bloqueados em minha nave, então não precisamos nos preocupar em ser grampeados. A única coisa que me preocupa é que o inimigo não venha até mim, porque odeio ser perseguido secretamente. Isso me deixa muito desconfortável. Ren e seu assistente Yuan conversavam livremente, mas ele não sabia que, no tubo de ventilação de sua nave, havia uma coisinha observando cada movimento de Ren.
O scanner, claro, não detectou, porque essa coisinha não era um inseto nem uma fera, mas uma boneca de madeira, do tamanho de um polegar, sem vida. Em outras palavras, era um fantoche. Capítulo sobre a casa de sábado Mano Tio. Capítulo 229, um enxame de aranhas estreladas. Ren chegou suavemente ao Andrômeda. Da última vez que sua nave passou por este lugar, ele recebeu um sinal gravitacional fraco. O sinal era um aviso automático, alertando as embarcações próximas para não se aproximarem. O alarme automático foi ativado porque a situação era muito urgente no momento e o emissor não teve tempo de inserir os detalhes do conteúdo do aviso. Ele ou ela só podia pressionar o botão pré-definido da mesa de comando, enviando um alarme para informar a todos. Pela força do sinal, Ren podia dizer que esse alarme tinha um longo alcance e já estava muito fraco. Se não fosse porque Ren gostava de modificar sua nave ao extremo e enfiada em múltiplas matrizes de varredura de sinal, ele não teria detectado o sinal. Se fossem outras naves, elas não seriam capazes de detectar esse tipo de sinal fraco. Ren parou e saiu do navio. A matriz de varredura múltipla não foi desligada, mas foi controlada remotamente por Yuan Yuan, permanecendo assim em estado operacional. Nos últimos dias, quando Ren estava na Terra, ele suspeitava que alguém o seguia. A fim de verificar se ele estava em alguma coisa, Ren foi ao Andrômeda. Se o palpite de Ren fosse verdade, então os inimigos provavelmente se estabeleceriam do lado de fora da Andrômeda e o atacariam nesta área de mineração desolada. Mas Ren já estava preparado para não deixar o inimigo ter sucesso facilmente. Supondo que o palpite de Ren estivesse errado, ele apenas verificaria o que era o sinal de alerta e não lhe custaria nada. Este planeta de mineração flutuou sozinho na galáxia com a maior parte de sua superfície já colapsada, resultado da mineração de longo prazo no passado. Agora que os minerais valiosos foram extraídos, o planeta foi naturalmente abandonado. O sinal de alerta veio do fundo de uma mina profunda. Era muito possível que a mineradora usasse uma grande máquina de mineração que realmente cavou um buraco gigante com aproximadamente 1000 km de diâmetro e 3000 km de profundidade. Parece o resultado de ser atingido por um canhão gigante se visto do espaço. Este planeta não tinha nome, mas ainda continha algum oxigênio na atmosfera dos procedimentos de terraformação pelos quais passou. Mesmo que o traje de batalha de Ren não tivesse um sistema respiratório, ele ainda poderia sobreviver. Era só que a respiração não era suave e havia um cheiro pungente. Ren lançou a garra demoníaca, fez com que ela o levasse para o poço e ordenou que Silver Fox e a Ghost Claw explorassem. Muito em breve, Ren chegou ao fundo do poço. Ele viu que havia uma escavadeira antiga no fundo. Um modelo da Aliança Interestelar, pesando vários milhares de toneladas e parecendo uma pequena montanha. O sinal de alerta foi transmitido por esta escavadeira. A porta não estava fechada, então Ren curiosamente entrou. As pessoas já fugiram depois de emitir o sinal de alerta. Ainda havia comida pela metade na cabine, bem como um plano de mineração, horário de turno e algumas fotos de família. Ren franziu levemente a testa e murmurou para si mesmo: o que aconteceu? Os operadores desta escavadeira deixaram tudo para trás e fugiram. Yuan Yuan disse: mestre, algo não está certo. Um poço tão profundo, mesmo que os operadores quisessem correr, não seria mais rápido pegar o Land Speeder. Mas os dois mini Land Speeders na parte de trás da escavadeira não foram tocados. Ren assentiu e saiu da escavadeira. Tudo parecia muito normal para um campo de mineração, mas por que os operadores não usaram os Land Speeders para escapar? Isso foi um pouco estranho. Venha, vamos usar o push juntos e ver se podemos mover essa coisa grande. Disse Ren. Quando a escavadeira foi movida, Ren notou que havia um buraco embaixo da máquina. Então os operadores correram e não moveram a escavadeira porque queriam tapar o buraco para evitar que as coisas dentro saíssem. Chua Tiu. Silver Fox foi muito rápido, ele correu para o buraco e pegou algo para mostrar a Ren. Ren viu a coisa nas garras de Silver Fox e imediatamente sorriu, na verdade era uma aranha estrelada prematura. Falando de aranhas estreladas, elas também eram um tipo de besta estelar, mas eram um tipo relativamente fraco e os treinadores de bestas geralmente não prestavam muita atenção nelas. Mas havia uma pessoa que adorava usá-los para criar feras genéticas, e essa pessoa era Wu Yun. Professor de biologia genética de Ren Wu Yun. Ele era um viciado, que uma vez vasculhou o mundo em busca de livros antigos sobre biologia genética. Ele obteve um livro estranho e, a partir de então, aprendeu a usar as aranhas estreladas não tão fortes para criar bestas de fusão de primeira linha. É claro que as aranhas estreladas modificadas ainda não podiam ser comparadas às bestas blindadas divinas, mas ganhavam na acessibilidade de matérias-primas e podiam ser produzidas em massa. Ren estimou conservadoramente, esse cara Will tinha pelo menos milhões de aranhas estreladas, mas Will só fez 130 bestas blindadas divinas em sua vida, das quais 10 foram arruinadas por Ren. Quando Will ouviu as más notícias, ele ficou muito estressado e fez uma careta para Ren por um longo tempo. Assim, pode-se ver, embora as bestas blindadas divinas fossem a maior conquista de Will, mas o verdadeiro capital que o mantinha seguro era na verdade aquelas aranhas estreladas.
Os meios de Wu-Yun eram muito poderosos, capazes de permitir que eles continuassem se reproduzindo. E essa mudança foi definitivamente uma grande novidade no campo da biologia genética, sendo muito original. De um modo geral, as bestas de fusão genética eram produtos de recombinação genética e eram inférteis, mas o Wu-Yun poderia deixar grandes aranhas dar à luz a pequenas aranhas, e deixar pequenas aranhas dar à luz a aranhas menores quando crescessem. Naquelas grandes montanhas em que o Wu-Yun residia, se alguém cavasse uma entrada, seria realmente aterrorizante porque as montanhas estavam cheias de aranhas. E essa era a verdadeira razão pela qual as pessoas tinham medo de Wu-Yun, ele era alguém que tinha um exército na ponta dos dedos. Ren sorriu, pensando que já que ele já estava aqui, ele poderia muito bem entrar e pegar algumas aranhas estreladas para brincar. E se ele realmente encontrasse um tipo relativamente raro, Ren também poderia deixá-lo se reproduzir e fazer um exército de aranhas. Quanto a capturar as espécies normais, será uma perda de tempo. Vá, vamos pegar algumas aranhas. Ren acenou com a mão e os levou para a caverna das aranhas. As aranhas estreladas correram bem rápido, não se atrevendo a lutar contra Ren. Era como pequenas ovelhas encontrando um grande tigre. Sem falar na luta, alguns nem se atreviam a correr e apenas ficavam no lugar e estremeciam. Os 3 ajudantes de Ren eram todos bestas ferozes de primeira linha. Sem mencionar essas aranhas estreladas de baixo nível, mesmo aquelas bestas genéticas criadas por alguns domadores de bestas que tiveram a parte do cérebro responsável pela remoção do medo ainda estarão com muito medo de levantar a cabeça. Apenas pegue os de alto nível e solte os pequenos. Ren ordenou, e as 3 bestas entraram na caverna das aranhas. As aranhas estreladas eram mais hábeis em cavar e o planeta inteiro provavelmente foi preenchido por seus buracos. Ren estava com preguiça de fazer isso sozinho, então ele apenas disse aos 3 companheiros para irem encontrar os poderosos. Yuan, você me diz, o que pode ser considerado um demônio? Quando os 3 companheiros foram trabalhar, Ren começou a discutir sobre demônios com Yuan. Se ele não entendeu o que são os demônios, então ele não será capaz de dominar a quinta habilidade suprema dos 6 caminhos do vazio. Além de treinar e estudar desesperadamente, ele também gostava de pensar e discutir. Sinto que os demônios são apenas pessoas más. Ren assentiu, e Yuan ainda era muito simples. Esse tipo de resposta vem de uma criança de 3 anos, completamente inútil para Ren. Ren continuou pensando sobre o que tornava alguém um demônio, sentiu-se aborrecido e então foi fazer algumas leituras. Wu-Yun, Andarilho Noturno, Velho Mu, todos deram a Ren suas notas de pesquisa, e Ren frequentemente os tirava. Depois de algumas horas, essas 3 garotas realmente não voltaram, e isso deixou Ren um pouco ansioso. Não é apenas um grupo de aranhas estreladas de baixo nível. Com a força desses 3, não deve demorar tanto. Naquele momento, o rapazinho Silver Fox voltou empolgado. Rangido tio. Rangido tio. Silver Fox pulou para cima e para baixo com um olhar de excitação. Ren de repente hesitou e perguntou apressadamente, vocês encontraram caras grandes? Rangido tio. O carinha continuou balançando a cabeça, apontando sua garra para a frente sinalizando para Ren segui-lo. Tudo bem, para o meu grande exército de aranhas, lidere o caminho. Tchau tio. Em um piscar de olhos, Ren seguiu o animado Raposa Prateada até a profundidade do buraco da aranha. Capítulo 230, Estrelado de 7 olhos. Traços de destruição podiam ser vistos em todos os lugares da caverna. Sem dúvida, este foi o trabalho dos 3 monstrinhos sob o comando de Ren. A julgar pela situação, eles pareciam estar seguindo algum tipo de animal que estava avançando para a esquerda e para a direita e lutando desesperadamente. Havia sinais de uma batalha séria que ocorreu aqui. Ren seguiu Silver Fox para uma grande área aberta nas profundezas da caverna das aranhas, e viu a garra demoníaca e a garra fantasma, uma na frente e outra atrás, bloqueando as saídas e prendendo 2 aranhas estreladas azuis de aparência muito estranha. Essas 2 aranhas eram enormes, ainda maiores do que a garra demoníaca e a garra fantasma somadas. Eles estavam cobertos de estranhos cabelos azuis, com garras agarradas ao chão, e a boca constantemente tagarelando um som de kkk, como se estivesse alertando os inimigos para não se aproximarem deles. Ren deu uma olhada mais de perto e começou a rir imediatamente. Ele não esperava encontrar um par de Steres 7-eyed aqui. Os chamados 7-eyed obviamente se referiam aos seus 7 olhos. Os olhos negros na testa das aranhas formavam um padrão em forma de flor, com 6 olhos ligeiramente menores cercando um maior no meio. Esta foi considerada uma variante das aranhas estreladas. Como todos sabiam, quanto mais e mais densos eram os pontos em forma de estrela nas costas das aranhas estreladas, maior o nível e a força de combate das aranhas. No entanto, os pontos estelares dos 7-eyes em suas costas não puderam ser observados porque estavam todos cobertos pelos cabelos semelhantes a antenas de anêmona. Quem nunca viu uma aranha estrelada de 7 olhos sendo vendida no mercado da Darknet, e a mais forte que viu foi a de 5 olhos, que só poderia ser trocada por um precioso projeto de transporte de nave espacial. Agora Ren realmente encontrou os incríveis 7 olhos, e não era apenas um, mas também um par.
Que surpresa! O exército de aranhas de Wu veio de um par de aranhas estrelas da Via Láctea, o que significava que as manchas estelares em suas costas eram tão densas quanto a Via Láctea, incontáveis, o símbolo das verdadeiras aranhas estreladas de primeira linha. O par de 7-Eye de Ren encontrado também era de primeira linha, mas ainda não estava claro qual era mais forte porque tanto 7-Eyed quanto Stars of the Milky Way eram espécies extremamente raras, e nenhum registro de batalha foi encontrado entre eles. Ren estava realmente muito estressado também. Ele estava um pouco relutante em matá-los porque, afinal, as 7-Eyed Starry Spiders não podiam ser encontradas em qualquer lugar. Mas se ele não os matasse, então ele não seria capaz de realizar a modificação genética, e os lacaios de aranha modificados que ele imaginou não se tornariam realidade. O que ele deveria fazer? Pensando por um segundo, Ren decidiu não matá-los, porque os dois 7-Eyed eram um homem e uma mulher guardando um ao outro. Nenhum deles fugiu sozinho, então eles obviamente eram um casal amoroso. Os sentimentos entre os animais eram muitas vezes mais fiéis, às vezes até envergonhando os humanos. Tudo bem, eu não vou te matar, mas você terá que ir comigo. Ren suspirou e disse, ele sacudiu o braço, a garra demoníaca e a garra fantasma começaram a se aproximar. De repente as duas aranhas estreladas de 7 olhos fizeram algo que Ren não esperava. Ambos abriram a boca ao mesmo tempo para morder a cabeça um do outro. Isso significava que eles queriam se suicidar juntos, em vez de cair nas mãos de Ren e seus pequenos monstros ferozes. Chua-Tiu. Ren imediatamente atacou, com uma mão cada, ele separou com força o par de Starry 7-Eyed, e então fez com que Garra Demoníaca e Ghost Claw aproveitassem a oportunidade para segurá-los, colocando suas garras mortais contra sua cabeça, não permitindo que eles para se moverem tudo. Eu já disse que não vou matar vocês, porque vocês fariam isso? Ren balançou a cabeça e disse. Ele limpou um anel de dimensão que tinha apenas 100 metros cúbicos de volume e colocou as duas aranhas estreladas de 7 olhos dentro. Algum tempo atrás, quando Ren matou os muitos domadores de feras da raça dos deuses, ele saqueou dezenas de anéis de dimensão de 100 metros cúbicos. Além de guardar 2 para si, ele deu o resto para Long Xuan e os outros. A maior característica das bestas estelares era sua tenaz capacidade de sobreviver, e elas podiam até permanecer vivas no espaço sem ar, então Ren não estava preocupado com as duas aranhas morrendo em seu anel. Depois de limpar tudo, Ren pegou os 3 monstrinhos e Yuan e começou a voltar pelo caminho de onde vieram. Quando chegaram perto da entrada, Silver Fox ficou alarmado imediatamente. Todo o seu cabelo ficou tenso e ele carregou imediatamente. Ren sabia que Silver Fox estava alerta porque detectava inimigos, e ele não pôde deixar de olhar para Yuan. Yuan respondeu inocentemente, mestre, a matriz de varredura sempre esteve ligada e não detectou nenhuma nave estelar se aproximando ou qualquer outro sinal de vida. Ren assentiu, ele sabia que isso não tinha nada a ver com Yuan, esse carinha sempre foi leal aos seus deveres. Neste momento, Ren ouviu uivos na entrada, parecia que Silver Fox começou a brigar com alguém. Ren acenou e liderou a garra demoníaca e a garra fantasma para atacar. Quando eles deixaram o ninho de aranha, o rosto de Ren perdeu completamente a cor. Ele estava cercado. A cratera gigante estava cheia de pessoas vestidas de preto. Eles estavam todos vestindo um terno de combate preto macio, envolvendo-se todos, até mesmo seus olhos. Seus números só podiam ser medidos em dezenas de milhares. Chua-Tiu. A pequena coisa que Raposa Prateada viu Ren sair, subiu ansiosamente de volta para Ren, subiu em seu ombro e começou a rugir para as pessoas de preto. A garra demoníaca e a garra fantasma também se prepararam para uma luta. Quem é você? Ren perguntou com uma voz profunda. Essas pessoas vestidas de preto permaneciam silenciosas e imóveis, como pedras, e seus corpos estavam rígidos como um grupo de múmias. De repente milhares de pessoas vestidas de preto saltaram em direção a Ren. Seus movimentos eram todos sincronizados com a mesma batida, como um grupo de robôs. Morra! Ren gritou e imediatamente ativou o domínio do vazio. Em um piscar de olhos, Ren e os 3 monstrinhos atacaram. O Star Strangling Boa na mão de Ren era uma arma da classe Ares, facilmente despedaçou os 2 inimigos mais próximos a ele. Os 3 monstrinhos também não se seguraram e instantaneamente cuidaram das dezenas de inimigos ao seu redor. Ren não continuou seus ataques, mas franziu a testa profundamente. Porque ele e os 3 monstrinhos notaram que essas figuras em panos pretos não eram humanos, mas um monte de bonecos de madeira. Ele casualmente chutou um cadáver ao lado de seus pés e viu o interior de seu corpo. Alguns pedaços de madeira pregados juntos, o trabalho era um pouco áspero e havia alguns padrões estranhos e especiais acima da madeira. Marionetas. Ren de repente hesitou e murmurou para si mesmo. Não é de admirar que as matrizes de varredura de radar não detectassem nenhum sinal de vida, esses inimigos eram todos marionetes de madeira. Então, a matriz de varredura de radar não detectou naves espaciais se aproximando, o que significava que essas marionetes estavam escondidas neste planeta de mineração. Alguém já sabia que Ren estava vindo para este lugar e já armou a armadilha.
Pensando nisso, Ren não pôde deixar de respirar fundo. Como isso é possível? Nem Long Xuan sabia de seu plano de vir para cá, como os inimigos sabiam. Será que eles podem ler mentes? Deng Tiu. Deng Tiu. Deng Tiu. Sons sincronizados de passos vinham de longe. Ren olhou para cima e viu mais bonecos de madeira aparecendo no topo, perto da borda do poço de 1000 quilômetros de diâmetro, medindo dezenas de milhares, marchando ordenadamente como um exército. Merda, estamos cercados. Ren secretamente chorou amargamente em seu coração. Capítulo 231. Batalha, marionetista aterradora. Ren estava cercado por um grande número de marionetes. Embora esses fantoches de baixo nível não pudessem representar nenhuma ameaça real para Ren, a situação não parecia otimista. O inimigo provavelmente estava tentando avaliar a força de Ren usando esses fantoches humildes e desferir um golpe fatal quando analisaram suas estratégias e habilidades. Esta era uma tática muito comum de marionetistas. Na Via Láctea, marionetista era uma profissão especial que era ainda mais rara do que domadores de feras, mas isso não era motivo para subestimá-los. A situação agora não poderia deixar de lembrar Ren sobre o exército de aranhas de Wu Yun. Isso era muito idêntico, ambos grandes em número, e ambos eram destemidos e obedientes. Pensando em Wu Yun, Ren começou a suar, porque não queria conhecer um inimigo como Wu Yun. Wu Yun também adorava usar seu exército de aranhas para avaliar a força dos inimigos. E o que acontece depois que a avaliação é feita? Wu Yun dará o golpe fatal. Solte um grande grupo de terríveis bestas blindadas divinas. Mas Ren sabia muito bem, as bestas blindadas divinas não eram a carta mais forte de Wu Yun com certeza. Ele certamente escondeu algo mais para ser usado em tempos críticos. Pensando nisso, Ren cerrou os dentes e começou a rezar para que o oponente não fosse muito forte. Marionetistas e domadores de feras eram muito semelhantes, e se o inimigo estivesse em um nível semelhante ao Wu Yun, então Ren estaria bem ferrado. Siga-me e quebre o cerco. Ren gritou. Ren liderou Silver Fox, Ghost Claw e Garra Demoníaca e imediatamente carregou. Agora a única saída era fazer o oposto do que o inimigo queria. Este marionetista queria ver as cartas nas mangas de Ren, mas Ren não o deixa. Ele vai quebrar o cerco primeiro. Rumble Chill. O Ghost Claw desempenhou o papel de vanguarda, abrindo caminho à frente, enquanto Silver Fox e Garra Demoníaca cobriam os lados. Agora que ele acreditava que o oponente era provavelmente alguém no nível de Wu Yun, Ren parou de atacar e apenas deixou os três monstrinhos lidarem com os bonecos de baixo nível. A Garra Fantasma era como um grande mestre na frente, e as marionetes não eram páreo para ele. Um golpe e uma morte, rasgando-os em pedaços bem no local. Muito em breve, Ren chegou à beira dessa cratera gigante e estava prestes a sair do cerco. Nesse momento, Ren sentiu um tremor violento no subsolo, como se algo estivesse se aproximando rapidamente dele por baixo. Talvez o marionetista tenha notado que os bonecos de baixo nível sozinhos não podiam avaliar a força de Ren, então ele convocou algo mais forte. Garra Demoníaca. Ren apontou para o chão, e a Garra Demoníaca com suas 9 garras e uma cauda vermelha carmesim imediatamente começou a cavar no subsolo. Avaliar a força de Ren? Não tão fácil. Eram apenas fantoches subterrâneos e Ren tinha a Garra Demoníaca. Quem era o verdadeiro especialista em combate subterrâneo? Rumble Chill. Ouvindo o tremor subterrâneo ficando cada vez mais violento, Ren sabia que a batalha entre a Garra Demoníaca e as marionetes subterrâneas começou. Bonecos desfiados foram jogados do subsolo um após o outro. Esse cara Garra Demoníaca poderia atingir uma velocidade de centenas de quilômetros por hora no subsolo, e embora houvesse apenas um, ainda estava limpando todos os fantoches subterrâneos em um ritmo rápido. O acabamento desses bonecos subterrâneos era muito mais requintado do que o outro, propriedade de jacarandá vermelho-roxo, juntas habilmente projetadas, em forma de pulgas, e as garras de escavação foram forjadas com uma liga de metal. Infelizmente, eles ainda não eram o suficiente para ser o par da Garra Demoníaca. O Garra Demoníaca após a evolução agora se tornou o lutador número 1 de Ren, ainda mais forte que o Ghost Claw. Durante um curto período de tempo, toneladas de bonecos foram jogados do chão e esmagados em pedaços, tornando a cena uma bagunça. Embora alguns dos bonecos subterrâneos tivessem seus corpos dilacerados, suas bocas ainda estavam intactas, abrindo e fechando enquanto os olhos feitos de minério de ferro olhavam para Ren. Ren franziu ligeiramente a testa. Quando ele matou Mandala dos 3 reis bruxos, ele obteve algumas informações sobre cirurgia de marionetes, e ele sabia que apenas marionetes de primeira linha poderiam fazer marionetes que tivessem a capacidade de atacar por conta própria. Isso significa que o marionetista perfunde sua vontade nessas máquinas de madeira, e eles seguirão a vontade de tomar a iniciativa de encontrar e matar o inimigo. Ao longe, Ren viu uma massa negra em sua nave estelar, como se estivesse coberta por algo. Vendo Ren, os pássaros pretos agrupados em seu navio voaram imediatamente. Na verdade, eles eram fantoches voadores. Depois de abrir as asas, eles eram como grandes abutres, e pareciam estar agarrando algo vermelho em suas garras. São bombas.
Ren logo percebeu o propósito daqueles bonecos voadores. Snap Tio. Ren cerrou os dentes, seu dedo se moveu levemente pela marca lunar no ar, lançando uma semente azul. Formação de defesa aérea. Videira Rei sedento de sangue. KKKK Tio. Quando as sementes azuis tocaram o chão, elas imediatamente começaram a crescer a uma velocidade incrível. Em segundos, atingiu milhares de metros de altura. Esta era a arma de defesa de primeira linha no departamento de plantas, a vinha real sedenta de sangue. A versão avançada do Videira Sedenta do Vento Negro era o Videira Sedenta do Céu, e este Videira Rei era uma versão melhorada do Skyvine. Não importa se era a Darkwind Vine ou a Skyvine, ela precisava ser plantada no exército de um humano, crescendo absorvendo a energia e o sangue do humano. Embora poderoso, sua fraqueza também era muito óbvia. Se um esvelhoado plantou muitas Darkwind Vines em seu braço, ele morrerá pela perda de sangue. Mas o Videira Rei não tem essa fraqueza. Cada vinha real sedenta de sangue precisa encontrar um hospedeiro e ser um parasita dentro do corpo de um esvelhoado por 100 anos. Durante esse tempo, a velocidade da Videira Rei absorvera constantemente a energia do hospedeiro, e é por isso que, quando essas plantas foram realmente usadas, ela não precisou absorver a energia dos usuários. Claro, era mais fácil falar do que fazer. À medida que a velocidade aumenta, ela absorve cada vez mais energia e, durante esse processo, o hospedeiro deve permanecer vivo, e é por isso que os esvelhoados de baixo nível não podem se tornar o hospedeiro do Videira Rei. Pelo menos uma elite de nível quase guerreiro é necessária. Mas veio outro problema. Encontre uma elite quase senhor da guerra, diga a ele: venha, me ajude a alimentar a vinha rei sedenta de sangue, deixe-me plantar a semente em seu corpo por 100 anos e deixe a semente sugar lentamente a vida de você até que você morra. Aspas. Isso era equivalente a usar a vida de um quase senhor da guerra para trocar por uma semente. Um método de cultivo tão cruel, mesmo os idiotas não concordariam. Assim, os métodos para cultivar a videira rei eram limitados. Gaste muito dinheiro para comprar um servo de nível quase guerreiro e plantar a semente, ou envie algumas elites para sequestrar alguns quase senhores da guerra e força a luz a se tornarem anfitriões. Todo videira rei precisava da vida de um quase senhor da guerra em troca, e esse senhor da guerra também precisava estar em seus primeiros anos, não pode ser muito velho. Ren só tinha 2 sementes de videira rei e as obteve de uma troca no Path of All Gods. Até que ele tenha que usá-lo como último recurso, ele nem estaria disposto a pensar nisso. Mas hoje Ren não teve escolha a não ser usá-lo, porque ele suspeita que estava enfrentando um grande mestre no mesmo nível de Wu Yun. O pensamento disso levou Ren a dar tudo de si, porque ele sabia muito bem o quão aterrorizante esse nível de inimigo poderia ser. Rumble Tio. Videira rei sedento de sangue era digno de levar a palavra, rei, em seu nome. Estava cheio do sopro de um tirano. As videiras verdes subiram instantaneamente para 5.000 metros de altura. Os galhos e as folhas duras eram como chicotes de Deus, golpeando aqueles abutres fantoches, tornando-se de repente uma parede intransponível, uma barreira invencível. No subsolo, a videira rei também cresceu como raízes de piton que estavam profundamente enraizadas no solo. Não importa se o inimigo tem dezenas de milhares de tropas, aéreas ou subterrâneas, ninguém poderia passar. Logo, todos os abutres fantoches foram eliminados. Todos os fantoches subterrâneos perseguindo Ren foram eliminados. Os bonecos normais, todos aqueles que ousaram se aproximar de Ren foram todos eliminados. Este era o poder do Videira Rei. Era a planta defensiva de primeira linha feita dos meios mais malignos. Você realmente usou Vine Rei sedenta de sangue? Muito bem, vá, cigarra dourada de 1000 pés. De repente, Ren ouviu uma voz gritar à distância. Olho da escuridão. Chua Tiu. O olho direito de Ren imediatamente ficou preto e começou a procurar o paradeiro do inimigo. Mas logo, Ren ficou desapontado novamente e gritou, maldito marionetista. Esta foi a técnica de som de marionete. Marionetistas não só podem controlar marionetes, eles podem até tomar forma em uma marionete, anexando seu espírito a uma marionete sem vida, emprestando os olhos da marionete para observar o campo de batalha e emprestando sua boca para falar. Quanto ao próprio marionetista, ele provavelmente não estava no local, mas estava longe em outro planeta. Ren quase esqueceu, marionetistas que atingiram um nível superior foram capazes de controlar marionetes remotamente a distâncias incríveis. Este era um inimigo astuto e aterrorizante. A batalha havia progredido para este estágio, Ren já foi forçado a usar sua preciosa vinha real sedenta de sangue, mas ele ainda nem viu a sombra do inimigo. Quanto a embarcar em sua nave estelar e fugir, Ren não se atreveu a fazê-lo. Quem sabe que tipo de merda o marionetista já fez em seu encouraçado? Estrondo. Neste momento, um tremor violento veio do solo novamente, e o poço de 1000 quilômetros de largura começou a desabar. De repente, uma sombra negra saltou das profundezas do poço da mina. Uma marionete enorme, como uma nuvem de trovão, saltou em direção à vinha rei sedenta de sangue de Ren. Esta foi a cigarra dourada de 1000 pés do marionetista.
Com um olhar mais atento, aqueles 1000 pés eram na verdade 1000 lâminas afiadas. Agradeça a Ali H, Casey F. e Dennis H. por este cap bônus. Oh man, nós realmente limpamos essa fila de bônus WAAWWW. Eu posso finalmente fazer uma pausa, por um dia, antes de ter que fazer outro cara regular no sábado. FML. Capítulo 232, Batalha de Laser Cannon. A cigarra dourada de 1000 pés tinha 3000 metros de comprimento, e cada perna era como uma lâmina curva. Assim como uma nave-mãe voadora, a cigarra dourada de 1000 pés saltou e atacou a vinha rei sedenta de sangue de Ren. Rumble 2. Depois de ouvir um barulho alto, a poderosa planta do tipo defesa colidiu com o boneco robusto. O Videira Rei queria usar seus galhos para afastar a cigarra dourada, mas foi imediatamente suprimido. Incontáveis garras enganchadas no Videira Rei, não deixando escapar do emaranhado da G velhou em cigarra. No segundo seguinte, Ren, que estava prestes a carregar para fornecer reforço, amaldiçoou e pegou a garra demoníaca, garra fantasma e raposa prateada e correu para a direção oposta. O corpo da cigarra dourada começou a ficar vermelho e brilhante, evidentemente acumulando energia em si mesmo e ficando instável. Rumble 2. Com certeza, logo depois que Ren e os outros fugiram, a cigarra dourada se detonou, criando uma onda de choque alta que foi mais intensa do que uma explosão nuclear, desencadeando uma grande quantidade de sedimentos e enterrando Ren e seus monstros diretamente. Dengue 2. Ren socou a terra e a areia dele e se levantou. Depois de olhar ao redor, ele notou que 2 grandes poços apareceram na direção de onde a cigarra dourada detonou. O menor foi causado pela cigarra dourada. Os olhos de Ren estavam bem abertos. Sem dúvida, esse maldito marionetista estava colocando tudo em risco para lutar contra Ren. A cigarra dourada de 3000 metros de comprimento deve ter sido construída com uma enorme quantidade de tempo e esforço, mas esse marionetista maluco, para matar Ren, detonou uma arma tão divina tão facilmente. Ren nem sabe de onde veio o ódio. De qualquer forma, agora estava claro que um marionetista no nível de Will estava tentando desesperadamente se livrar de Ren. A situação ficou muito difícil. Lutadores técnicos como Puppeteers eram muito difíceis de lidar. Ele liberara grandes quantidades de marionetes, cada uma mais forte que a anterior, até que Ren seja morto. Ao lutar contra os marionetes, o método mais eficaz era simplesmente matar o próprio marionetista, porque quando ele morresse, não importa o quão fortes seus bonecos fossem, eles seriam apenas uma pilha de lixo. Infelizmente, Ren não conseguiu. Ele já observou com seu olho da escuridão, não a visão do marionetista ao seu redor. Era muito provável que esse marionetista nem estivesse neste planeta e estivesse controlando o campo de batalha a uma distância ultra longa. Hoje, vou tirar sua vida. A voz daquele marionetista soou novamente, de Mancliff Gemini. Takatiu. Logo depois que sua voz soou, 2 luzes caíram diretamente do céu e, quando estavam prestes a se aproximar da superfície, rapidamente pararam em um voo de baixa altitude. Ren usou seu olho da escuridão e viu as 2 novas entidades claramente. Eles eram na verdade fantoches humanoides. Fantoches humanoides eram a existência mais cruel de todos os fantoches. O marionetista transformaria um humano vivo em um zumbi que perdia a consciência e apenas seguia ordens. Falando em fantoches humanoides, era como a tecnologia que Ren usou para forjar a garra fantasma. Garras fantasmas eram a recombinação de humanos e animais, e fantoches humanoides eram a recombinação de humanos e máquinas. O Demonic Cliff Gemini eram 2 fantoches que podiam voar. Eles pareciam idênticos, presumivelmente sendo irmãos gêmeos durante a vida. O marionetista deu a cada um par de asas e também fez modificações em outras partes do corpo. Quando chegaram perto de Ren, os 2 bonecos esticaram os braços ao mesmo tempo, e seus pulsos dobrados para cima, expondo barris de metal escuro. Armas a laser. Ren gritou e ordenou que garra demoníaca, garra fantasma e raposa prateada se espalhassem imediatamente. Armas a laser eram muito letais contra Ispers. Infelizmente, eles eram relativamente complicados de transportar e também inconvenientes de usar. Mas este marionetista instalou diretamente as armas a laser nos bonecos e criou 2 canhões de laser humanoides voadores. Como resultado, as deficiências das armas a laser foram evitadas. Foi realmente um design muito poderoso. Rumble 2. Rumble 2. Rumble 2. O canhão laser de disparo rápido disparava continuamente, e qualquer pessoa experiente sabia que atirar de cima era muito mais vantajoso do que atirar em um alvo na mesma elevação. Esvelhoados de alto nível podiam se esquivar de armas a laser confiando em sua própria velocidade de reação nervosa. Desde o travamento das armas a laser, ao puxar o gatilho, a energia sendo disparada e atingindo o alvo, todo o processo tem 1/10 de segundo de diferença de tempo, e esvelhoados de alto nível poderiam facilmente confiar nesse 1/10 de segundo. Para evitar o fogo com calma. Mas agora a situação era a de 2 bonecos com visão panorâmica. A visão deles era muito clara e eles também podiam prever a direção e a velocidade esquiva de Ren para melhorar a precisão. A situação tornou-se difícil imediatamente.
Ren e seus amigos estavam correndo por todo o lugar tentando desviar de todos os lasers disparados de cima. Mãe da puta! Ren ficou um pouco ansioso por estar no lado passivo. Depois de xingar em voz alta, ele rapidamente tirou 2 grandes canhões. Estes eram os canhões laser de ombro. Rumble Chill! Rumble Chill! Ren não hesitou em disparar alguns tiros para o céu, mas infelizmente não conseguiu derrubar aqueles 2 malditos bonecos voadores. Isso não poderia ser ajudado. Ren é bem treinado e tinha reflexos rápidos, capazes de permitir que ele evitasse os canhões de laser de tiro rápido dos bonecos Gemini. Os bonecos de gêmeos também tinham reflexos rápidos, permitindo que eles fizessem o mesmo. Agora, a batalha se tornou extremamente violenta. Ren carregava 2 canhões de laser e estava trocando golpes com os 2 lutadores que podiam voar. Rumble Chill! Rumble Chill! Boom Chill! Boom Chill! Em menos de 1 minuto, o chão já estava coberto por crateras. Os 2 canhões de laser nos ombros de Ren já começaram a superaquecer e o suprimento de energia também estava se esgotando. Garra demoníaca! Ren cerrou os dentes e jogou os 2 canhões de laser vazios no chão. Neste momento, o Garra demoníaca recebeu a ordem e veio rapidamente até ele, permitindo que Ren saltasse sobre sua cabeça. Cobrar, use a velocidade mais rápida que você tem. Ao ouvir isso, o leal Garra demoníaca começou a trabalhar com suas 9 garras, abaixando a cabeça e começou a atacar loucamente. O vento assobiou ao lado das orelhas de Ren, uma de suas mãos estava pressionada na marca lunar enquanto seus olhos estavam fixos nos 2 marionetistas no ar. Os bonecos de gêmeos hesitaram apenas um pouco por um segundo e imediatamente começaram a perseguir Ren. Eles se aproximaram rapidamente no ar e dispararam com seus canhões de laser ao mesmo tempo. A garra demoníaca corria em zigue-zague, enfrentando o enorme risco de ser atingido a qualquer momento para cumprir o comando de Ren. Muitas vezes o fogo laser caiu a apenas alguns metros ao lado da garra demoníaca, quase derrubando Ren e a garra demoníaca. Apesar da situação tensa, Ren ainda estava processando cálculos precisos em seu cérebro. Seu rosto se tornando um pouco sombrio. Silver Fox e o Ghost Claw estavam muito ansiosos vendo essa situação. Eles não entenderam por que Ren não os pegou, mas apenas pegou a garra demoníaca, então eles apenas perseguiram as costas como loucos. Na verdade, o motivo era muito simples. Uma tática tão perigosa, Ren deve usar a garra demoníaca, porque apenas a garra demoníaca não entende o conceito de perigo. Não pensou e apenas executou as ordens de Ren. Agora, pular. Os olhos de Ren se arregalaram de repente, o momento que ele estava esperando finalmente chegou. Rumble Chill. A existência sem cérebro conhecida como garra demoníaca era extremamente leal ao seu núcleo. Mesmo que houvesse uma tempestade de balas, no momento em que Ren ordenasse, ela saltaria imediatamente. Sua força já era incomparável a antes, tal poder explosivo realmente levou Ren a mais de 1000 metros de altura. Alcançando o mesmo nível de altura dos bonecos de gêmeos. Os fantoches de gêmeos viram que Ren e garra demoníaca pularam e superaram a distância, ficaram agradavelmente surpresos e imediatamente começaram a atirar nos 2. Nesse momento, eles viram que o braço direito de Ren ficou com uma estranha cor preta e ele jogou uma bola de metal prateada diretamente na direção deles. Boom Chill. A bola de metal prateado voou pelo ar. De repente, como uma flor de lótus, explodiu. Ao mesmo tempo, as pupilas dos 2 bonecos voadores encolheram de repente diante do perigo. Capítulo 233, Imperador Chá do Clã das Bruxas. Era uma rede de laser. As pupilas de 2 bonecos voadores de repente encolheram. Eles viram a bola de metal prateado florescer como um lótus e disparar centenas de poderosos raios laser, formando uma rede de 50 metros de diâmetro no ar. Chua Chill. Os bonecos voadores obviamente conheciam o terror da rede de laser, eles imediatamente tentaram ajustar seu curso e velocidade de voo, tentando fugir dela. Infelizmente para eles, o tempo que Ren usou para lançar a rede foi calculado com precisão. Ele deliberadamente fez com que a garra do demônio o levasse para que, à medida que as 2 marionetes acelerassem continuamente, ele pudesse calcular sua trajetória. Quando ele reuniu dados suficientes de voo do inimigo, ele finalmente deu o golpe fatal. Caixa Chill. A rede de laser passou rapidamente pelos 2 bonecos voadores, cortando esses 2 caras em pedaços. Pedaços quentes derretidos caíram do céu. Patiu. Ren usou as 2 mãos para se firmar no chão, aterrissando em sua posição de batalha. Ao mesmo tempo, os 2 bonecos voadores que foram picados também caíram não muito longe de Ren. Ele viu claramente que eram 2 múmias. O interior dos corpos havia sido modificado com peças mecânicas. Que outros truques você tem? Apenas tire todos eles. Ren gritou para o céu. Esta foi uma batalha estranha. O marionetista não queria se mostrar e estava lutando com equipamentos contra Ren, para ver quais aparelhos eram melhores em qualidade e quantidade. A batalha está apenas começando. Ren já usou 2 canhões de laser disparados no ombro, uma rede de laser e uma preciosa planta defensiva, a Bloodthirst Videira Rei. Mas para o marionetista, sua perda parecia ser mais séria.
Inúmeros bonecos de baixo nível foram desperdiçados, em cima dos 2 bonecos voadores e um boneco de besta de grande porte. Rumble 2. Outra marionete de alto nível saiu. Aquele era um fantoche Python astuto. Seus meios de ataque não contavam com sua boca ou dentes, mas com as incontáveis lâminas em seu corpo. Essas lâminas foram implementadas no corpo do boneco gigante de Python, fazendo com que esse grandalhão de 150 metros de altura parecesse um ouriço do mar espetado. Esses picos não eram apenas afiados, mas também tóxicos e podiam se esticar livremente. Às vezes, Ren pretendia se aproximar, mas o boneco gigante da Python subitamente aumentou para quase 10 metros de comprimento, forçando Ren a não ter escolha a não ser recuar imediatamente. Neste momento, o tamanho pequeno do Silver Fox veio a calhar. Ele passou por vários ferrões venenosos, mostrando suas pequenas garras, rasgando o corpo do Python e correndo. Não por alguns minutos, a Python fantoche já estava terminada, com suas entranhas completamente destruídas. Sem saber por que, o marionetista de repente parou seu ataque. Depois de um tempo, Ren ouviu uma voz rangendo: "Eu realmente subestimei você e cometi um erro fatal. Todos os meus bonecos não foram feitos facilmente, eu realmente aprecio o uso deles, então eu esperava precisar usar apenas 1 ou 2 bonecos para matar você. Mas esse pensamento estava completamente errado. Ao lidar com um inimigo como você, devo dar tudo de mim. Sendo esse o caso, deixe-me usar toda a minha força para mandá-lo para casa." TL, casa também significa morte. Ren franziu ligeiramente a testa. Desta vez o marionetista não se escondeu. O som saiu de uma marionete de baixo nível ao longe, deveria ser uma mensagem remota. Mas logo, Ren descobriu com surpresa que não era uma mensagem remota, que o marionetista estava lá o tempo todo. Era só que Ren não sabia qual técnica ele usava para evitar ser detectado pela visão escura de Ren. KKKK tio. A marionete de baixo nível se inclinou e uma série de sons de explosão semelhantes a fogos de artifício veio. O corpo do boneco tornou-se cada vez maior, finalmente se separando do traje de combate preto. Virando-se, Ren viu o rosto do marionetista. Seu rosto estava coberto de tinta colorida. Um nariz adunco, órbitas oculares afundadas, com as características típicas do clã das bruxas. Havia 4 cabeças em seus ombros, 2 à esquerda e 2 à direita. Não sei se as 4 cabeças eram suas armas ou apenas decoração, mas em suma, costurar cabeças nos ombros, tal ato deu náuseas a Ren. Rumble 2. Fantoches saíram do subsolo um após o outro. Havia grandes, pequenos, voadores, do tipo inseto, do tipo besta e marionetes humanoides. Ren sentiu que chegou a um museu que exibia todos os tipos de bonecos, ficando deslumbrado com a enorme variedade. Essas poucas centenas de marionetes eram, sem dúvida, todas de nível muito alto, comparáveis. As poucas que Ren lutou antes. E nem foi isso que deixou Ren mais nervoso. O que é mais estressante eram as 4 cabeças nos ombros do marionetista e o chapéu com presas de lobo que ele usava. Mesmo o próprio marionetista também estava cheio de um temperamento misterioso, dando a Ren um sentimento profundo e imprevisível. Olho da escuridão. Ren disse em sua mente, usando sua visão escura para observar o marionetista à sua frente. Muito em breve, Ren fechou o olho direito e não pôde deixar de beliscar a palma da mão. Este marionetista não tinha sinal de vida, assim como aqueles bonecos, aparecendo como uma rocha negra sob a visão escura. Uma coisa viva, sem sinais de vida. Justo quando Ren ficou curioso e estava pensando, aquele marionetista falou novamente. "Você é Ren, estou procurando por você há muito tempo." Ren assentiu, "Isso mesmo, eu sou Ren, e você é um dos 3 reis do clã de bruxas, Imperador Sha, também conhecido como Rei dos Fantoches." O Imperador Sha zombou, "Já que você já adivinhou quem eu sou, você deve saber por que devo matá-lo agora, certo?" Ren respondeu, "Provavelmente, você deve estar vingando seu irmão, o Rei Mandala." Hahaha tio. Hahaha tio. O Imperador Sha de repente começou a rir loucamente e disse com desdém, "Nós, o clã das bruxas, até nossos pais e mães podem ser mortos ou comidos, de onde vem essa conversa sobre irmãos? Esse cara Mandala é o rei do veneno, e ele também é o cara de pensamento mais cruel do clã das bruxas. Ele havia me envenenado secretamente há muito tempo para me controlar e me chantagear por várias marionetes preciosas." Com uma mudança repentina de tom, os olhos traiçoeiros do Imperador Sha olharam para Ren e ele continuou falando, "Claro, eu obviamente não o deixei ir com calma. Eu usei uma técnica de marionete humanoide nele, então foi como um empate, nós dois temos algo um no outro. Originalmente, isso não era nada, nós, o clã das bruxas, sempre controlamos e enquadramos um ao outro. Mas infelizmente, essa maldita mandala morreu em suas mãos. Eu emprestei os bonecos de controle, então eu sabia muito bem que você é o culpado pela morte dele. Todos nós estabelecemos um gatilho fatal um para o outro. Se ele morrer, devo vingá-lo, senão o veneno fará efeito e eu morrerei, e se eu morrer e Mandala ainda estiver viva, então ele deve me vingar, caso contrário, a marionete parasita que tenho nele fará efeito e o matará."
Agora você entende por que devo matá-lo agora? Porque se você não morrer, então eu também não posso viver. Ren balançou a cabeça levemente e disse com um sorriso, acho que você pode ter sido enganado. Eu sei um pouco sobre farmacologia. Esse veneno mágico de que você falou, não existe neste mundo. Mas não posso correr esse risco. Sha Emperor aprofundou sua voz e disse, porque o fantoche parasita não é falso. Se eu morrer e Mandala não me vingar, ele vai morrer mesmo. Então, eu acho que, com o personagem do nosso clã bruxo, aquele cara Mandala com certeza não mentiu para mim. Seu veneno deve existir. Ren suspirou, Sai, o mais forte membro do clã das bruxas Sha Emperor, eu não esperava que você realmente ficasse assustado com essas palavras de Mandala. Para dizer a verdade, meu professor de farmacologia é viciado em veneno ruínas da noite, TL, nome real do andarilho noturno, se não é algo que meu professor pode fazer, então não acredito que Mandala possa fazê-lo. O imperador Sha não parece estar interessado em quem é o professor de Ren, mas ele se importava mais com o fato de Ren dizer que ele é o mais forte. Ele franziu a testa, quem te disse que eu sou o mais forte do clã das bruxas? Ren deu de ombros e disse, isso é o que está acontecendo na Via Láctea. Besteira. Sha Emperor está um pouco irritado, esses idiotas. Se eu pudesse me tornar uma ameaça para o Fantasy Neptune, ele teria me matado há muito tempo. Ah, então Fantasy Neptune é o guerreiro mais forte do seu clã. A curiosidade de Ren ataca novamente. Isso é porque ele tem um muito. No meio da frase, o Imperador Sha parou, e isso realmente fez o coração de Ren coçar enquanto esperava que o Imperador Sha continuasse, mas o Imperador Sha simplesmente não queria dizer isso. De qualquer forma, você vai morrer hoje com certeza. O Imperador Sha retomou sua atmosfera assassina enquanto gritava, eu subestimei você antes, mas agora, prepare-se para receber a tempestade de marionetes mais aterrorizante do mundo. Usarei todas as marionetes que armazenei em minha vida, todas as mais poderosas, para esmagar completamente sua insignificante existência humana de uma só vez. Rasgando você e suas malditas feras genéticas em migalhas. Ele respirou fundo e seus olhos passaram pelas centenas de marionetes poderosas. Patiu. Em silêncio, o dedo de Ren pairou levemente sobre Lunar Mark e ao mesmo tempo abriu outro anel de dimensão de 100 metros cúbicos. Chuatiu, chuatiu, chuatiu. Mais feras genéticas apareceram ao lado de Ren. Não muito grande em quantidade, apenas 50 ou mais, e isso incluiu o não muito leal Fusion Beast número 1. Quando ele acabou de entrar no caminho de todos os deuses, Ren e um grupo de domadores de feras da raça dos deuses foram todos agrupados em um campo de batalha. Como Ren era originalmente um guerreiro, aqueles domadores de feras não eram páreo para ele. Enquanto Ren matou um lote deles e roubou muitos anéis de dimensão e outras coisas, ele também conseguiu mais feras genéticas. Algumas dessas feras de fusão foram desmontadas por Ren como materiais de construção. Por exemplo, muitos dos materiais de Fusion Beast número 1 vieram dessas feras genéticas. Mas havia alguns de nível decente que Ren mantinha, e eles eram os que estavam no campo de batalha agora. Como Ren sempre gostou de uma força menor, mas de elite, e as bestas genéticas da raça dos deuses não eram tão fortes, Ren não gostava de usá-las normalmente. Afinal, Ren ainda era muito cauteloso. Aqueles em quem ele mais confiava ainda eram as feras de fusão que ele criou com suas próprias mãos. Ele acredita que o Garra Demoníaca, Silver Fox e Ghost Claw nunca o trairão. Quanto às feras genéticas que os outros domadores de feras criaram, Ren não tem muita confiança nelas. Ranfitil. O Imperador Sha zombou, apenas algumas feras genéticas decentemente boas, com essas, você pretende enfrentar meu exército de marionetes? Ren respondeu casualmente, você quer tentar? Não precisa tentar, eu disse que você vai morrer, então você vai morrer com certeza. Nem mesmo os deuses podem salvá-lo. Vá, rasgue este humano e suas feras genéticas em pedaços. O Imperador Sha acenou com o braço e gritou. Esta não foi apenas uma guerra entre Ren e Sha Imperador. Foi também uma guerra entre um domador de feras e um marionetista. Capítulo para terça-feira sobre os manos da Casa Til. Capítulo 234, Aniquilação total do exército de marionetes. A guerra começou. A terra estava tremendo, nuvens rolando, centenas de marionetes de nível de elite atacaram Ren e seu rebanho de feras genéticas. A julgar pela aparência, o exército de marionetes do Imperador Sha era mais majestoso, sua quantidade era quase 10 vezes maior do que o exército de Ren. Além disso, esses bonecos foram todos cuidadosamente elaborados pelo Imperador Sha, cada um poderia ser chamado de peça de arte. Por outro lado, a maioria das feras genéticas do lado de Ren foram arrebatadas de outros treinadores de feras. A situação tornou-se crítica e, em poucos segundos, Ren estaria sob o cerco do exército de marionetes. Nesse momento, Ren de repente jogou a mão direita para trás, havia um frasco de solução vermelha em sua mão. A garrafa foi imediatamente esmagada, a droga dentro vaporizou e entrou no trato respiratório das feras genéticas e se prendeu em sua pele. Em um piscar de olhos, essa multidão de bestas genéticas ficou vermelho sangue, ofegante, com um surto chocante de intenção assassina.
Era uma droga. O imperador não sabia, Ren também era farmacêutico. Embora Ren não fosse necessariamente o melhor, ele também tinha um professor muito poderoso. O discípulo de Nightwing só precisava aprender um pouco casualmente e isso foi o suficiente para ferrar o inimigo. O líquido vermelho dentro da garrafa foi chamado de onda de choque de mutação. Não era uma droga estimulante comum, e desbloqueou o potencial genético das bestas do nível biológico mais baixo, ou seja, o nível do DNA e da célula. Este foi um dos tipos mais radicais de estimulação. No momento em que as bestas genéticas tomassem esse tipo de droga, elas poderiam explodir com toda a energia escondida dentro de seu corpo. Claro, quanto mais poderosa a droga, mais poderosos são os efeitos colaterais. A partir deste momento, as feras genéticas foram todas envolvidas pela morte. No momento em que a eficácia da droga se esgotasse, eles morreriam. Felizmente, essas feras genéticas foram todas arrancadas de outras pessoas, Ren não ficaria muito estressado se todos morressem. Claro, os 3 pequenos monstros eram exceções. Eles obedeceram à ordem de Ren e ficaram longe, assim como a fera de fusão número 1. A razão pela qual Ren não deixou o número 1 tomar o estimulante foi porque Ren sabia que essa coisa não era muito leal, e ele estaria em apuro se esse bastardo se tornasse mais poderoso e o atacasse. Rumble 2. As dezenas de bestas genéticas loucas sob o comando de Ren atacaram as marionetes do Imperador Sha, desconsiderando completamente o fato de que a quantidade do inimigo era 10 vezes a deles. As bestas genéticas que tomaram a droga de Ren não podiam pensar em nada além de matar. Essas feras nunca estiveram tão furiosas como hoje nem tão desesperadas para matar inimigos. Todo o crédito foi para a droga. Quanto a Ren e os 3 monstrinhos, eles seguiram atrás desse grupo de feras loucas para matar. As feras genéticas depois de tomar drogas ficaram furiosas, mas suas mentes também se tornaram muito inflexíveis. Eles não podiam sentir dor nem conhecer o medo, e continuaram avançando. Este foi o momento em que os aliados claros foram especialmente importantes. Ren, Garra Fantasma, Garra Demoníaca e Raposa Prateada, eles pulavam sempre que viam uma abertura, dando um golpe fatal nos bonecos e depois recuando rapidamente. Esta foi uma tática de escavadeira. As feras genéticas loucas avançaram desesperadamente, e Ren e os outros apenas se esconderam atrás das escavadeiras, especialmente tirando as marionetes que representavam a maior ameaça ao rebanho de feras. Quanto aos bonecos comuns, Ren apenas fez com que as bestas os manuseassem. O Imperador Sha quase não podia acreditar em seus olhos. Seu exército era claramente maior em número, mas eles não podiam fazer nenhum avanço contra as feras genéticas loucas, e estavam sendo forçados a recuar passo após passo. Ren estava rolando sobre o exército do Imperador Sha com suas bestas drogadas. Como isso foi possível? O Imperador Sha de repente se lembrou do que Ren disse mais cedo com um tom zombeteiro: "Você quer tentar?" Com certeza, ainda havia uma enorme diferença entre marionetes e vidas reais, e tal lacuna existia porque marionetes eram inanimadas, e as bestas genéticas eram coisas vivas, e neste universo, qualquer vida tinha seu potencial. Então, quando Ren usou drogas para trazer à tona o potencial máximo das bestas genéticas, uma cena muito inacreditável apareceu no campo de batalha. O rebanho de bestas genéticas de apenas 1/10 do tamanho do inimigo estava pisando no exército de marionetes passo a passo. Claro, algum crédito ainda vai para a tática inteligente de Ren, mas o mais importante ainda era a vitalidade. Uma besta genética geralmente tinha centenas de anos para viver, ou mesmo 1000 anos ou mais. Mas agora, Ren comprimiu essa longa vida milenar da besta genética em apenas 10 minutos, só podia ser imaginado que tipo de 10 minutos eram. Com certeza serão os 10 minutos mais brilhantes e violentos de toda a vida das feras genéticas. Então, as feras genéticas de Ren poderiam, é claro, esmagar as marionetes que eram 10 vezes maiores. Em comparação com aqueles zumbis sem vida ou simplesmente máquinas de madeira ou forjadas de liga, as feras genéticas estavam matando com suas vidas. Só eles merecem a vitória desta batalha. Juntamente com a cooperação de Ren e seus 3 pequenos monstros que compensavam a falta de tática das feras excessivamente violentas, tudo já fazia essa batalha perder o suspense. 10 minutos se passaram rapidamente. O chão estava uma bagunça, coberto de partes quebradas de bestas e marionetes. Puff tio. A última besta genética caiu do céu. Aquele era um morcego de 6 asas. Ele matou todos os bonecos voadores no ar e depois morreu, caindo no chão. Caixa tio. Ao mesmo tempo, o último boneco também morreu sob a boa de estrangulamento de estrelas de Ren, cortado em 2 pedaços pela força brilhante transportada pela borda afiada. Ren apontou a lâmina para frente, com os 3 monstrinhos alinhados atrás dele, eles se aproximaram do Imperador Sha. Centenas de fantoches, completamente aniquilados. O Imperador Sha estava tão magoado, quase enlouquecido pela raiva. Este foi o esforço de uma vida inteira. Tudo destruído pelas mãos de Ren. Impossível, isso é impossível. O Imperador Sha gritou. Ren respondeu friamente: "Não há nada impossível nesta palavra.
Uma vez que acreditei em lâminas afiadas da classe Ares, também acreditei em naves estelares e canhões gigantes, mas lentamente percebi que o poder mais forte do universo não era nenhuma dessas armas, mas a vida. Embora você seja um dos marionetistas mais fortes da Via Láctea, mas seus bonecos não têm vida. Então você perdeu. Você não perdeu para mim, mas perdeu para a própria vida. Poder da vida? Hahaha, tio. O Imperador Shah de repente hesitou por um segundo e começou a rir loucamente. Sua aura assassina estava engrossando, a fonte de energia também estava subindo, enquanto ele gritava: Eu não acredito no poder da vida. A vida é astuta, é traição, é ganância. Embora minhas marionetes não tenham vida, elas nunca me trairão. Isso é porque você é estúpido. Ren o ridicularizou impiedosamente. Meus monstrinhos têm vida, mas nunca me trairão. Rumble Tio. O Imperador Shah estava extremamente irritado, ele sentiu que Ren era muito abominável, não apenas Ren destruiu seu exército de marionetes, agora ele também estava tirando sarro dele. Ele abriu os braços, lentamente desamarrou o manto. As sobrancelhas de Ren de repente se apertaram. Até o Garra Fantasma e a Raposa Prateada ficaram chocados. Isso foi porque eles viram o corpo do Imperador Shah. Aquele não era o corpo de um humano normal, mas uma múmia, de cor preta, completamente sem vida. O interior do corpo provavelmente se tornou como outros bonecos, com estruturas mecânicas implantadas. Você ainda insiste que a vida é a força mais forte do universo? O Imperador Shah jogou fora sua capa e perguntou friamente. Essa é a minha fé, respondeu Ren. O Imperador Shah zombou. Hanfi, você pode morrer agora. Para nós, marionetistas, extinguir a vida é o caminho. No começo, matei a vida dos bonecos e, no final, matei minha própria vida. Somente quando eu me tornar um fantoche, eu poderia estar no topo dos marionetes. Ren balançou a cabeça e disse com um sorriso amargo: Eu realmente quero vomitar em todo o seu rosto. Você viveu tantos anos e tudo foi por água abaixo. Eu tenho um monte de amigos robôs. Apesar de serem robôs, eles sonhavam em ter vidas e se tornarem humanos de verdade. No entanto, você apagou sua própria vida e se transformou em uma marionete. Se for esse o caso, mesmo se você se tornar o rei dos marionetistas, qual é o sentido? Você ainda vai ser apenas um fantoche. Quem conheceu Ren sabe, Ren amava vidas, amava viver e estava cheio de curiosidade. O Imperador Shah que desprezava vidas, Ren estava enojado por ele. Ele obviamente o matará, mas também quer vencer a batalha verbal. O Imperador Shah talvez tenha sentido que não poderia ganhar a discussão, ele apenas ignorou Ren e pressionou levemente uma cabeça em seu ombro. Aquela cabeça humana entrou no corpo do Imperador Shah. O Imperador originalmente tinha um corpo de múmia preto e enrugado, mas agora, depois que uma cabeça entrou em seu corpo, esse corpo de repente ficou inflado, cheio de linhas musculares afiadas tão duras quanto pedaços de aço. Uau, tio! O Imperador Shah soltou um longo suspiro. Ele olhou friamente para Ren e disse em uma voz profunda: Se eu não me transformei em um fantoche, então como posso absorver o poder supremo dos senhores da guerra? Chua, tio! O Imperador Shah então apontou para as 3 cabeças restantes em seu ombro. Posso ter 4 poderes de Senhor da Guerra em um corpo. E você? Capítulo 235, Reencontra o Imperador Shah. Eu posso ter 4 poderes de nível de Senhor da Guerra em um corpo. E você? O Imperador Shah zombou com um sorriso frio no rosto. Catil. O kit médico automático de Ren trouxe 2 pílulas de ficha, e ele engoliu ambas. Ren então apontou a borda para o chão e perguntou friamente: Você sabe do que eu menos tenho medo? O que? O Imperador Shah franziu levemente a testa. De repente, ele percebeu que o espírito de Ren estava ainda mais poderoso do que antes, como se ele não se importasse com sua técnica de marionete final. Ren sorriu levemente e disse: Tenho menos medo de lutar com as pessoas. Eu não me importo se você é a encarnação de um senhor da guerra ou vários senhores da guerra, tudo o que você pode fazer é ficar de joelhos. O Imperador Shah de repente hesitou, como ele poderia imaginar, Ren ainda não tinha jogado sua carta mais forte ainda. Ren tinha o poder mais irracional do mundo, fim do vazio. E privar o poder do inimigo não era a única carta de Ren. Depois, ele ainda tinha um físico resistente a toxinas. Ele usará drogas constantemente, usará técnicas proibidas e equipamentos da classe Ares para aniquilar seus inimigos. O Imperador Shah ficou muito furioso. Ele começou a canalizar energia de seu ombro, mas seu rosto de repente perdeu toda a cor e ele olhou fixamente para Ren. Ele percebeu que, embora ele empurrasse o poder de um fantoche de um senhor da guerra em seu corpo, ele não obteve o poder correspondente. Ren zombou dele, com a mão esquerda ligeiramente aberta, ativando o domínio do vazio. Esse cara não tem mais fantoches, agora vamos matá-lo. Ren gritou imediatamente. Ele arrastou o Star Strangling Boa junto e trouxe o Garra Demoníaca, Ghost Claw e Silver Fox para atacar diretamente o Imperador Shah. E o Imperador Shah continuou recuando, enquanto gritava algo sobre estilo de fogo. Ren o ignorou completamente. Com uma distância tão próxima, nenhum poder importava.
Se ele queria lutar contra Ren em 1 contra 1, então ele deveria trazer algumas habilidades reais. Coisas como superpoderes, se Ren não tinha, ninguém mais pode ter. O Imperador Sha nem esperava isso em seus sonhos, que quando ele jogasse sua carta mais forte, seria a pior jogada que ele poderia ter feito. Na verdade, Ren ainda estava com medo das marionetes do Imperador Sha, mas agora como um marionetista, o Imperador Sha realmente se forçou a uma briga com Ren. Isso não é apenas cometer suicídio? Ren era o que menos temia isso. Em um piscar de olhos, o Imperador Sha já estava preso na mão de Ren, mesmo tendo dificuldade em encontrar momentos para respirar ao ser pressionado por Ren e seus 3 monstros. Caixa Tio. As outras 3 cabeças no ombro do Imperador Sha também entraram em seu corpo para ativar seus poderes correspondentes. Estilo de água. Sha Emperor deu uma chance, não, o poder do estilo de água também era inútil. Estilo dourado. Estilo terra. Ele tentou novamente, e o resultado o fez querer se matar, pois todos os outros poderes também eram inúteis. Agora pensando nisso, esta vida do Imperador Sha não foi fácil. Ele também pode ser considerado um viciado, não hesitando em se transformar em um fantoche para que nem mesmo a visão escura de Ren possa notá-lo. Então, ele juntou ouro, terra, água, fogo, os 4 grandes senhores da guerra e os transformou em marionetes também. Dessa forma, quando necessário, ele poderia integrar todos os 4 poderes em seu corpo. Mas agora a situação era que ele se deparou com o irracional Ren e seu poder irracional. Se os 4 poderes puderem se combinar, a força divina seria algo que ninguém pode imaginar, mas agora todos foram roubados dele. Agora, o Imperador Sha era apenas um esvelhoado normal. Sem poder, ele só pode seguir em frente com Ren. É como uma águia com as asas quebradas, deixando-a apenas com as garras, o que é muito difícil de adaptar. O Imperador Sha não está se adaptando bem a esse tipo de batalha, mas Ren já está acostumado porque ele nunca teve essas habilidades extravagantes. Desde o início, ele sempre tirava o poder do inimigo primeiro e depois lutava com armas. Caminho da Terra. Martelo Divino Destruidor de Chão. Rugido Tio. Quanto mais Ren lutava, mais feroz ele se tornava. Demon Strike, esse é o jeito dele de lutar. O inimigo não tem mais poder de qualquer maneira, ele só tem que trocar golpes com ele agora. Como alguém que começou sua carreira aprendendo técnicas proibidas, o melhor de Ren é lutar com espadas e lâminas. E Silver Fox, Ghost Claw, Garra Demoníaca, os 3 monstrinhos também estão em torno de Ren há muito tempo, então eles já se adaptaram a ele há muito tempo. Change Tio. A coisinha raposa prateada viu uma abertura e subiu para dar uma espiada. Aterrissou no rosto do Imperador Sha e arrancou um pedaço de carne, expondo até os ossos. Depois de tomar drogas, o Star Strangling Boa na mão de Ren tornou-se extremamente feroz, cada golpe cortava com uma luz branca. Embora o Imperador Sha agora tivesse a força física de 4 senhores da guerra, mas ele não se atreveu a receber os ataques, e ele só podia confiar em suas reações nervosas para se esquivar. Ren liderou os 3 monstros e perseguiu o Imperador Sha por todo o caminho. Esses caras atacaram desesperadamente como se tivessem enlouquecido. E isso deu ao Imperador Sha uma testa de suor. O chamado Demon Strike era atacar como um demônio louco, forçando o inimigo a expor uma abertura. Não importa quão forte fosse o inimigo, no momento em que ele escorregar, Ren o fará perecer. Sob a situação de falta de energia, pouquíssimas pessoas poderiam resistir aos ataques de Ren. Quando o Imperador Sha estava enfrentando os ataques demoníacos de Ren, ele ainda expôs algumas falhas na defesa, mesmo com 4 poderes de senhores da guerra nele. Afinal, sua profissão não era de guerreiro, então, mesmo com o poder adicional, ele ainda carregava a fraqueza de um marionetista. Ele não tinha a tenacidade e determinação de um guerreiro, e sua atenção também não estava muito focada. Nesse nível de batalha, qualquer falha trará apenas um resultado, a morte. Caixa Tio. Apenas 0,01 segundo de distração não poderia permitir que o Imperador Sha desviasse da arma de classe Ares de Ren. A Star Strangling Boa cortou o braço direito do Imperador Sha, até mesmo derrubando metade de seu ombro esquerdo. O Imperador Sha ficou atordoado por apenas um segundo, e a garra afiada da garra demoníaca imediatamente penetrou em seu peito, a garra da garra fantasma perfurou sua barriga e a garra da raposa prateada abriu sua garganta. Change Tio. Ren então deu outro golpe, de baixo para cima, dividindo este poderoso rei do clã bruxo ao meio. Um dos 3 reis do clã das bruxas, rei dos fantoches, Imperador Sha. Morto. A batalha finalmente terminou. Ren sentou-se no chão, enquanto Garra Demoníaca e Garra Fantasma limpavam o campo de batalha. E Silver Fox correu longe, encontrou Fusion Beast número 1 e o levou de volta. Fusion Beast número 1 foi definitivamente a definição de deslealdade. Quando a batalha chegou ao fim, ele simplesmente se virou e correu. Naquela época, Ren já estava lutando contra o Imperador Sha, então ele não teve tempo de controlá-lo. Chua Tio. Ren estava com preguiça de dar uma olhada nele e colocou sua besta de fusão número 1 mal-sucedida diretamente no anel dimensional.
Do corpo do Imperador Shah, Ren tirou um anel de dimensão de 100 metros cúbicos de volume e jogou as coisas no chão. Depois de muito tempo vasculhando, Ren encontrou um diário e descobriu a verdade. Acontece que o Imperador Shah colocou alguns mini-fantoches na Terra, e quando Ren voltou para a Terra, esses bonecos entraram em sua nave e espionaram a conversa de Ren e Yuan Yuan. Então, o Imperador Shah veio aqui com antecedência, emboscou todo o exército de marionetes e controlou remotamente sua nave estelar para se esconder. Além disso, havia também alguns cadernos sobre fantoches. Ren tentou ler alguns e rapidamente encontrou alguns conteúdos que o interessavam. Há uma parte das notas que falavam sobre meios para tornar os bonecos leais a ele. Em poucas palavras, o Imperador Shah faria uma coisinha chamada fantoche parasita para ser colocada dentro de grandes fantoches. Dessa forma, o fantoche parasita poderia controlar os fantoches maiores. Este método foi especialmente eficaz para fantoches humanoides e do tipo besta. Como o Imperador Shah queria manter sua força de combate e instintos de batalha, ele geralmente escolhia manter esses dois tipos de cérebro de marionetes, e o método de controle seria apenas implantar os fantoches parasitas. Quem ficou realmente interessado no que estava lendo? Se ele pudesse aprender a fazer essas marionetes parasitas, então ele também não poderia plantar luz dentro das bestas de fusão. Dessa forma, a natureza rebelde das feras de fusão seria completamente revertida. Pensando nisso, Ren ficou muito animado. Ele cuidadosamente armazenou todas as notas e dados do Imperador Shah para uma leitura cuidadosa mais tarde. Agora, seu conjunto de habilidades já estava bem misturado de qualquer maneira, não faria muita diferença adicionar mais um. Ao vasculhar outras coisas deixadas pelo Imperador Shah, Ren encontrou outra caixa lacrada, e ela contém um cristal preto. Ren abriu a caixa e hesitou. Essa coisa. Capítulo sobre os manos da Casa Tio. Sempre tentaremos lançar às 12 horas, horário do leste, a partir de agora. Disciplina, vadias Tio.